Você acabou de alugar um AP e quer dicas interessantes sobre o que fazer no imóvel? Então acompanhe a entrevista de hoje com a Angélica Giroto, de Birigui, no interior de São Paulo. Ela encontrou soluções bem legais para montar e decorar esse apartamento em que ela vive. A entrevista começa já já. E a nossa entrevista de hoje é com a Angélica Giroto, de Birigui, no interior de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente das soluções que ela encontrou para decorar, montar esse apartamento em que ela vive, que é um apartamento alugado. Angélica, obrigado pela entrevista. E a primeira questão que eu já queria te colocar é: como é que você chegou nesse AP? Ele é um imóvel da família, é isso? Isso, é o apartamento do meu pai. Ele morou aqui por 10 anos. Depois ele comprou o apartamento dele. E aí sim eu vim de São Paulo para cá. Pelas imagens, a gente pode perceber que você pegou o imóvel praticamente cru, né? Ele não tinha nada, tinha ali alguns armários embutidos, mas só, né? Eu só consegui aproveitar o armário do quarto principal e dos dois banheiros, que também são desses comprados prontos em casa de material de construção. E o armário que tinha na cozinha já não tinha condições, né? Porque antes de eu vir para cá, ele foi alugado para duas pessoas. E aí a manutenção não era tão boa e não tinha condição de usar o armário da cozinha que tinha aqui. E aí eu tive que comprar os armários da cozinha, também são armários prontos, não é nada planejado, é tudo modular. Eu acho que isso que você vivenciou é uma situação muito comum para as pessoas que pegam o imóvel alugado, porque você tenta dar uma cara sua própria para esse imóvel, mas com as limitações tanto de grana quanto também de não mexer com a parte estrutural, tô certo? E foi complicado porque eu estou morando numa cidade a 500 quilômetros de São Paulo, né? Então, naquele vídeo que eu te mandei do antes, foi um final de semana que eu vim para cá. A gente fez esse vídeo justamente para eu ter uma noção de metragem, de disposição dos cômodos, para saber o que eu ia comprar pela internet quando eu voltasse para São Paulo. Então, eu fiz as medidas das janelas, das paredes, das tomadas, eu contei quantas tomadas eu precisava trocar, e principalmente da cozinha, para saber se cabia fogão, se cabia a geladeira, e foi bem assim. Então vamos entender as soluções que você encontrou e que podem chamar a atenção de quem está assistindo esse nosso vídeo, né? Começando pela sala, você manteve a porta de entrada e já deu ali a sua carinha com uma plaquinha de madeira que você colocou atrás da porta e com esse lustre pendente que eu acho que também é de madeira. É de MDF. Comprei pela internet duas, e aí eu troquei a da entrada da casa, é igual a do ventilador de teto da sala. São duas iguais, que aí eu comprei iguais para combinar. Quando eu cheguei aqui, eu tive um pouquinho de resistência com as paredes, as portas de madeira, né? E as fechaduras douradas. Eu confesso que eu não gostei quando eu cheguei aqui. Mas aí eu pensei justamente isso. Eu falei, eu vou pintar tudo de branco. Será que precisa? Porque as paredes todas do apartamento são brancas, né? E eu falei, vou pintar tudo de branco. Aí foi aí que eu comecei a cogitar a paleta de cores com madeira no meio, porque eu já tinha a mesa de madeira de demolição em São Paulo. Aí eu falei, não, eu acho que dá para combinar a madeira rústica sem ficar datado anos 90, né? E, e curiosamente, o dourado está voltando agora para os metais, né? Então eu aproveitei essa onda e eu falei, não, eu vou resistir à pintura do branco por enquanto, para ver o que eu consigo fazer com o que eu já tenho. Legal você falar dessa questão da paleta de cores, porque eu acho que é uma coisa, uma dica legal para quem está assistindo, que fica muito mais fácil você definir um pequeno conjunto de cores que combinam e a partir daí você buscar peças e móveis dentro dessa paleta de cores, que isso vai harmonizar o imóvel, né? Eu fui no Pinterest, né? Então a gente começa a ver aquilo que te agrada e você começa a observar as cores que vão se repetindo naquilo que te agrada, e eu percebi que no meu caso era o preto, branco, madeira e verde.
E aí, quando você joga a paleta de cores preto, branco, madeira e verde, é que você descobre que aí tudo te agrada. Então, na verdade, não é o ambiente ou a foto, é aquilo que te faz, né, que te satisfaz aos olhos. E aí, quando você entende isso, fica muito mais fácil, porque aí você meio que já tem as suas 4 cartas coringa, e aí é só indo nelas, né? Legal. Aí quando a gente vai para a cozinha, a sensação que dá é que você mudou praticamente tudo, né? Você manteve os revestimentos, parede e piso, e a bancada da pia, só isso. Então, é que a cozinha é aquela cozinha básica corredor, né? Então, eu percebi que não ia ter como eu ter armário só de um lado. Eu precisava de armário dos dois lados da cozinha, né? Os dois móveis, eles são gêmeos, ou seja, eles são iguaizinhos. A única diferença é que um tem tampo de fórmica e o outro está embaixo da pia. E que fosse branco por conta da facilidade de cor para não errar, né? O fogão eu ganhei, do sítio do meu pai, porque o fogão não veio de São Paulo, e a geladeira veio. Então você pode ver que a geladeira é branca e o fogão é prateado, mas eu estou decidindo qual dos dois eu vou envelopar. A escolha da cor branca para os armários foi uma opção segura, né? Porque eles acabaram combinando tanto com os azulejos quanto também com a geladeira. É, um dos sonhos que eu não consegui realizar, que é aqueles que você tem que fazer antes de se mudar, é trocar os rejuntes da cozinha. Aqui no interior, eles têm o hábito de usar muito rejunte cinza para facilitar a limpeza, né? E se eu tivesse conseguido trocar os rejuntes para branco, não tive tempo hábil para isso, com certeza era como se eu acho que a ideia de cozinha reformada teria sido completa, porque muda muito o aspecto do rejunte, aliás, do revestimento em si, quando você troca só a cor do rejunte, né? Ele está super bonitinho, mas só a cor já faria uma diferença enorme, mas tudo bem. O preto também está presente nesse espaço e acaba contrastando, né? Ele está tanto no fogão quanto na TV que você instalou e também em algumas peças, como pano, avental. Era essa a ideia? Então, eu pensei o seguinte, aí sob um ponto de vista de quem gosta de cozinhar, né? Eu acabei trocando todos os panos de prato e apetrechos, né, que eu faria combinação, porque eu gosto de diferenciar aquilo que é pano de prato e pano de mão, e aí eu acabei optando por ter as duas cores. E então o pano de prato ele é o claro, o pano de mão é o preto, e os detalhes o tapete que fica em cima da pia de escorredor, o escorredor já é um escorredor que fica preso na parede, não é mais um escorredor básico que ocupa espaço na pia, o avental, os detalhes, eu acabei indo para o preto também, porque a minha cozinha é escura, né? Ela não tem janela, ela só tem aquela porta ali que dá para a lavanderia, então eu também não podia abusar do preto, eu tinha que estourar no branco e troquei todas as lâmpadas, coloquei lâmpada de galpão lá dentro para poder ficar bem iluminado. E o que te levou a colocar a televisão na cozinha? Tem algumas pessoas que acham bárbaro e outras que não gostam tanto. Então, eu acho que é falta de pensar na funcionalidade das coisas, porque, de novo, como eu acho que também é da realidade da maioria, chegar em casa e querer um barulhinho em casa, né? Seja o rádio ou seja a televisão, a gente está sempre com um dos dois ligados para poder fazer companhia para a gente. E eu ficava muito na cozinha, isso já é uma ideia que veio do outro apartamento. Eu ficava muito na cozinha e tentando escutar o que estava na sala. Quando eu chegava no quarto para dormir, eu desligava a televisão e dormia. Ou seja, eu comecei a perceber que a televisão na cozinha ela estava me fazendo muito mais falta do que no quarto, né? Uma coisa interessante que me chamou a atenção é essa ideia que você teve de colocar os armários superiores numa altura um pouco mais baixa do que eles estavam anteriormente. Isso trouxe, ao meu ver, dois resultados interessantes. Primeiro, que facilita o acesso aos armários, logicamente, né? E em segundo lugar, ele cria um espaço em cima dos armários que você pode usar tanto para decoração quanto, por exemplo, para colocar esse simpático relógio de parede que você pôs.
É, e Flávio, eu tive que brigar, viu, com o instalador, porque ele falou que o tamanho padrão não era aquele, só que eu tenho 1,52 de altura, Flávio. Eu falei, eu não interessa qual é o tamanho padrão, o tamanho padrão sou eu preciso pegar o máximo de coisas aqui, sem precisar de alguém, sem precisar de escada, tal. E aí, realmente, sobrou espaço por cima porque aqui o pé direito é bem alto, tá? Então, sobrou espaço e o relógio de parede, ele está preso no parafuso do armário antigo, para você ter ideia como o antigo era alto. Então, Quando a gente vai para a lavanderia, a gente sabe que lavanderia é uma coisa complicada em AP, normalmente é muito apertada, e você encontrou uma solução interessante, que foi a colocação desse paneleiro numa parede, na única parede livre que você tinha na lavanderia, né? quando eu comprei a cozinha, eu percebi que os armários da cozinha, ela não ia conseguir guardar os meus mantimentos, na verdade, né? Então, esse paneleiro que acabou indo para a lavanderia, ele está na parte de baixo com os produtos de limpeza, virou despensa. Os produtos de limpeza e a despensa de alimentos em cima. E como eu não tenho parede para pendurar o micro-ondas, eu também calculei que aquele espaço no meio precisaria. Eu acho assim, Flávio, quando a gente vai se mudar para um apartamento, a coisa que eu mais fiz foi olhar para a casa onde eu estava. Então eu olhava em volta e falava o que eu levo, o que eu vendo, o que eu dou, do que eu posso abrir mão, do que eu não posso. E aí eu falei, bom, não posso abrir mão do micro-ondas, tá bom. Aonde eu vou colocar esse micro-ondas? Foi aí que uma coisa puxou a outra e eu tive que ter a ideia do paneleiro na lavanderia, entendeu? Isso foi bom porque evitou de eu chegar aqui com um monte de coisa e simplesmente não ter onde colocar. E para tentar solucionar esse eterno problema dos varais em apartamento, você encontrou uma peça bem legal, viu? Onde você arrumou esse varal? Olha, Flávio, eu gostaria de saber o nome da pessoa que inventou esse tipo de varal, porque ele realmente ele foi aquilo que eu precisava, porque eu lavo lençóis, eu lavo toda a minha roupa, né? Não só roupa que a gente usa, mas a gente precisa sempre de um varal que suporte bastante peso, né? E aqui na minha lavanderia, o teto é de gesso, né? E o que não era o caso no meu outro apartamento, que era um varal comum de teto. E eu estava vendo que as opções de varais de parede simplesmente não ia não ia me satisfazer. Armário de chão, eu não tinha chão suficiente, né? E aí eu procurando também pela internet, esse varal em específico eu comprei na Shopee, paguei coisa de menos de R$ 100, e ele não é 100% ótimo, porque quando você desce com a cordinha, o varal ele fica molinho, e depois você tem que puxar. Então, dependendo aquilo que eu vou colocar, subo na cadeira para colocar lá em cima. Mas o espaço que ele te dá, quando você sobe ele, a roupa toda sobe, você pode colocar os 4 fios de varal, como se fosse varal mesmo, né? Desses de quintal externo, ele ele suporta muita roupa, muito peso e continua dando o mínimo de circulação ali, porque olha, eu não sei se dá para ter noção, mas a minha lavanderia é minúscula, ela é muito pequenininha mesmo. Sem dúvida, foi uma alternativa bem interessante. E outra coisa legal que você fez na lavanderia foi esse fechamento, porque aparentemente ela era aberta para o vão do prédio, né? E aí você fez esse fechamento com esquadria de alumínio e folha de plástico, que é uma coisa legal porque te dá privacidade e o custo é bem acessível. Não só privacidade, mas como eu acabei usando a lavanderia para dispensa, né, tem produtos de limpeza, tem alimento ali, eu não podia deixar aquele vão totalmente aberto por conta não só da chuva, né, como sujeira também. Então eu precisava de algo que me desse privacidade
e que me desse segurança de também não entrar nada ali por aquela janela e tal, né? E apesar do apartamento ser da família, a minha ideia era colocar uma janela blindex, mas eu não tinha dinheiro na época para poder fazer essa janela, e aí eu acabei optando por uma opção que os vizinhos também tiveram, só que os vizinhos eles colocaram 4 folhas, 2 fixas e 2 móveis. Eu coloquei 2 móveis, então acabou ficando o espaço que você consegue fazer de um lado para o outro, você não consegue nem com janela de vidro, né? Porque as janelas também acabam sendo com 2 folhas fixas. Escureceu? Escureceu. É de plástico? É de plástico, mas a gente também tem que saber até onde a nossa mão alcança, né? Eu fiquei muito satisfeita quando eu instalei, eu falei, não, pelo menos não é o ideal, mas é muito melhor do que estava e é o que eu preciso. Eu preciso de privacidade, eu preciso de beleza por enquanto. E quando a gente vai para o seu quarto, tem coisas interessantes também que vale a pena destacar. Primeiro, esse puff que aparece nas imagens, ele é um tipo um baú, é isso que você colocou em frente ao pé da cama? É um baú. Bom, é assim, o meu quarto, ele dá direto para a sala, então todo mundo que está aqui sentado na mesa de jantar onde eu estou, está olhando a minha cama ali no quarto. Então eu precisava de um quarto gostosinho de ver, já que todo mundo ia ver, né? E aí eu queria fazer uma cama posta com almofadinhas, com uma mantinha, né, com cobertorzinhos e tal. Então eu comprei esse baú que ficou na parede oposta não ficou no pé da cama, ficou na parede oposta da cama, para poder colocar essas coisas. E eu percebi que ela encostada na parede, ela dá, apesar de bem pequenininho, ela dá uma circulação ali melhor do que se ela tivesse encostado na cama, porque eu ia ficar encostada na parede, entendeu? Então, é uma coisa que só percebe que está apertado quem usa, né? Então, eu fingi que não está apertado, e é isso que importa. Coube bastante coisa lá, travesseiro, cobertor excedente, tá tudo guardadinho lá. E você tirou a TV do quarto, mas isso não significa que você tenha ficado sem imagens, né? Porque pelo que eu percebi, você instalou um mini projetor numa prateleirazinha ali do lado da cama, aproveitando essa parede que você tem em frente à cama, que é uma parede limpa, né? Funcionou essa ideia do projetor? Esse aparelho, ele é chinês, né? E ele tem um sistema Android dentro dele que, teoricamente, transforma a TV numa Smart TV, né? Só que é um sistema muito fraquinho, né? Então, como eu já tinha o Fire TV da Amazon e ele é compatível, o que eu precisava de tecnologia era só mesmo a imagem, né? Então, eu comprei esse projetor, coloquei ali, como a minha parede é bem grande, não tem janela, não tem móvel, não tem nada, né, pendurado ali, quase que dá uma qualidade de imagem se eu tivesse uma tela ali de um projetor. Não é nada de cinema, mas assim, o som, você acopla uma caixinha de som para o Bluetooth e pega super bem. Eu aconselho não confiar no sistema operacional dele, tá? Então, como eu te falei, se você tiver um Fire TV ou se você tiver um Chromecast, ou se você tiver um pendrive com filmes que você baixa, que você coloca na entrada HDMI atrás, aí você vai ter zero problema. E ainda do lado da cama, nessa mesma prateleirazinha, você teve uma ideia interessante que foi instalar uma luminária dessas articuláveis, com uma lâmpada amarela. Como é que surgiu essa ideia? Eu não sei se deu para perceber nos detalhes, mas eu sou fã da Disney e da Pixar, né? Então eu comprei essa luminária porque ela é a luminária da Pixar. Ela é super antiga. Essa eu não paguei barato, porque quando eu encontrei, eu surtei com aquela luminária. Mas como ela é antiga, ela combinava na minha sala. Quando eu vim para cá, ela já não tinha espaço para ficar na sala. E é sempre gostoso. Eu optei por colocar uma amarela porque eu não tenho hábito de ler no quarto, porque eu durmo. Então, quando eu leio, eu tenho que ler na sala.
mas a ideia da luz quente e tal, e até por uma questão de economia de eletricidade, sabe? Eu sou muito desligada e eu acabo deixando tudo aceso. O nosso papo com a Angélica está muito legal, mas a gente tem que fazer uma pausa por causa do tempo. Nós voltamos na semana que vem com muito mais dicas de coisas que ela fez para deixar esse imóvel alugado com uma cara diferente. Até lá!